Olá, a gente sempre se pergunta, né? Por que algumas obras públicas parecem levar uma eternidade, enquanto outros serviços do governo, tipo limpeza ou vigilância, têm contratos que se renovam todo ano? A resposta para isso está num dos temas mais importantes do direito administrativo, a duração dos contratos. E é justamente isso que a gente vai desvendar hoje, olhando o que diz a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a regra geral que liga o contrato ao orçamento. Depois, a gente vê as exceções, como os serviços contínuos e os projetos de longo prazo. Na sequência, vamos explorar uns casos bem especiais e, para fechar, um quadro resumo para deixar tudo bem claro na memória. Vamos começar? Bom, vamos lá, começando pelo começo. A base de toda essa discussão está na ligação direta que existe entre o tempo de duração de um contrato e o dinheiro que o governo tem para pagar por ele. É uma questão de responsabilidade com as contas públicas, basicamente. Então, o que a Lei 14.183 diz lá no artigo 105? É super direto. A duração de um contrato, que vem definida no edital, tem que respeitar duas coisas. Primeiro, os créditos orçamentários daquele ano. E segundo, se o contrato passar de um ano, ele tem que estar previsto no plano plurianual, o famoso PPA. Isso é uma trava para garantir que o governo só se comprometa com aquilo que ele realmente tem como pagar. Tá, mas o que é esse tal de crédito orçamentário? Vamos pensar de um jeito bem simples. É como se fosse o limite do cartão de crédito do governo para aquele ano, autorizado por uma lei. É a permissão formal para gastar. Sem esse crédito, ou seja, sem a previsão daquele dinheiro no orçamento, o contrato simplesmente não pode existir. É o principal mecanismo de controle fiscal. Certo, essa é a regra geral. Mas, e quando o governo precisa de algo todo dia, o tempo todo? Pense em serviços de limpeza, manutenção de sistemas ou até o fornecimento de café para uma repartição. Aplicar a regra do contrato anual para tudo isso seria bem pouco prático, né? Para isso, a lei tem uma saída inteligente. Para resolver isso, para esses serviços e fornecimentos que não podem parar, a lei criou uma regra bem mais flexível. O contrato inicial já pode nascer com uma duração de até 5 anos. E depois disso, se a administração pública avaliar que o preço continua bom e o serviço ainda é necessário, esse contrato pode ser estendido ano a ano até chegar a um limite máximo de 10 anos. Então, anota aí esse número, 10 anos. Esse é o teto máximo para os contratos de natureza contínua. Sabe qual é a ideia por trás disso? É encontrar um equilíbrio. De um lado, dá uma estabilidade para o serviço e para a empresa contratada, mas, por outro lado, obriga o governo a, de tempos em tempos, checar se não existem no mercado opções melhores, mais baratas ou mais modernas. Agora a gente avança para uma outra categoria que é bem interessante. Estamos falando de contratos em que o governo não só gasta dinheiro, mas ele também pode ganhar dinheiro ou ter uma economia muito grande. E como a gente vai ver, quando isso acontece, a lógica do prazo do contrato muda completamente. E aqui a diferença é fundamental. Pensa assim, se o contrato gera receita para o governo, mas sem exigir que a empresa parceira faça um grande investimento, o prazo máximo fica em 10 anos. Agora, se o contrato exige que a empresa coloque muito dinheiro na frente, construindo algo caro, por exemplo, algo que no final vai ficar para o poder público, aí a lei permite um prazo bem maior, de até 35 anos. É um tempo necessário para a empresa conseguir recuperar o que investiu e, claro, ter o seu lucro. Bom, além da regra geral e dessas exceções que já vimos, a Lei 14.133 ainda abre espaço para umas situações bem específicas, cada uma com sua própria regra de duração. São detalhes importantes que mostram como a nova lei tentou ser mais flexível e se adaptar a diferentes realidades. Um exemplo clássico disso é o contrato por escopo. Olha que interessante. Aqui, o prazo em meses ou anos não é o mais importante. O que vale é a entrega final de um objeto, como uma ponte construída, um prédio reformado ou um software funcionando. O prazo do contrato é mais uma meta. Se a obra atrasar, o contrato não acaba. Ele é prorrogado automaticamente até a entrega final. Claro que o atraso pode gerar multas para a empresa, mas o contrato continua valendo. Agora, uma pergunta que pode parecer pegadinha de prova e que na lei antiga a resposta era um não bem grande. Com a nova lei, será que existe alguma chance de um contrato com o governo não ter um prazo para acabar? E a resposta, por incrível que pareça, agora é sim. A lei permite contrato com prazo indeterminado, mas só em uma situação muito específica. Quando o governo é um simples cliente de um serviço público que só uma empresa oferece, ou seja, um monopólio. Pensa na conta de luz ou de água de um órgão público. Não faz o menor sentido ficar fazendo licitação ou renovando o contrato se só existe um fornecedor possível, certo? E não para por aí, viu? A lei ainda tem outros prazos especiais.
Por exemplo, em alguns casos de dispensa de licitação que envolvem áreas estratégicas como segurança nacional ou desenvolvimento de tecnologia, o contrato pode durar até 10 anos. Outro caso, para a operação de sistemas de informática que são a base do funcionamento do governo, o prazo pode chegar a 15 anos. Isso dá mais estabilidade para esses sistemas que são super críticos. Ufa, é bastante coisa, né? São muitas regras e exceções. Então, para a gente fechar e organizar tudo isso na cabeça, nada melhor do que um resumo. A tabela que vamos ver agora é uma ótima ferramenta de estudo, porque ela coloca lado a lado todos os prazos que a gente conversou. Vamos repassar com calma para fixar bem. Serviços contínuos, até 5 anos, podendo chegar a 10 anos. Contratos que geram receita, mas sem investimento da empresa, também até 10 anos. Agora, se tem receita e tem investimento, o prazo salta para até 35 anos. No caso dos serviços em monopólio, em que o governo é só cliente, o prazo é indeterminado. Já nos contratos por escopo, a duração vai até a conclusão do projeto. E, por fim, nos sistemas de TI estruturantes, o prazo é de até 15 anos. Percebe como cada prazo tem uma lógica própria, pensada para uma necessidade diferente do serviço público? Mas, afinal, por que essa complexidade toda? Qual o grande objetivo? É tentar equilibrar dois pratos de uma balança. De um lado, a responsabilidade fiscal, o cuidado com o dinheiro público, evitando que se façam contratos muito longos sem planejamento. Do outro lado, a necessidade de ter serviços que não podem parar, e também de viabilizar grandes projetos que, por natureza, precisam de mais tempo para acontecer. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. A lei dá os caminhos, os prazos, mas o mundo real traz desafios enormes. Como é que se garante que um contrato de 35 anos, por exemplo, não fique velho, ultrapassado e consiga se adaptar às tecnologias e às necessidades da sociedade que mudam cada vez mais rápido? Essa é a grande questão para os gestores públicos de hoje e de amanhã.